Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Leandro Eisman. O Leandro é médico ortopedista, especialista em cirurgia do quadril. E a ideia com você aqui, Leandro, é discutir um pouco a respeito da atividade física após uma cirurgia de prótese de quadril. Primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Oi, João, tudo bem? Imagina, eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer conversar com você. Ótimo. Leandro, a gente é mais ou menos da mesma época aí, né, de formação, e quando a gente se formou, um pouco antes, ainda se tinha muito uma visão de que a prótese era meio que o último recurso no tratamento das artroses, dos desgastes articulares, né? Então, uma coisa que se falava muito, olha, aquela pessoa que já não anda mais do que um quarteirão sem sofrer excessivamente, né? Quando essas pessoas acabavam adiando demais o tratamento, muitas vezes elas ficavam na frente do sofá porque estavam sofrendo com a dor e aí não queriam fazer atividades, iam piorando a saúde em geral, as condições físicas, tudo isso, né? Ah, isso mudou recentemente, né? Eu queria que você me falasse um pouco, quer dizer, como é que você pensa de uma prótese, eventualmente num paciente que ainda tenha um nível de atividade maior, que ainda tenha uma expectativa de ter uma vida ativa, né? A colocação é perfeita, assim. Então, acho que nos últimos anos a gente viu uma mudança muito grande em como a gente enxerga a prótese total de quadril, né? Então, a prótese total de quadril, com as melhoras de complexidade da cirurgia, melhores resultados clínicos, menores riscos cirúrgicos, maior durabilidade, técnicas menos invasivas, a gente com certeza começou a mudar um pouco a indicação da cirurgia, né? Então, antigamente, como você mesmo disse, a gente pensava em indicar a prótese de quadril para pessoas que estavam praticamente não deambulando, né, não caminhando, assim, estavam realmente com uma dificuldade muito grande para as atividades de vida diária, né. E o pensamento muito da prótese era devolver o paciente para fazer atividades de vida diária, então caminhar um pouco, trabalhar, mas sem grandes exageros, né. Com todos esses avanços hoje em dia, a gente pensa na indicação da prótese de quadril, né, na substituição da prótese de quadril, que a principal indicação vai ser a osteoartrose, né, que é o desgaste da região da cartilagem do quadril, a gente determina muito mais como uma perda de qualidade de vida, né? Então, assim, a indicação está feita basicamente quando o paciente começa a ter, eu falo assim, quando o quadril começa a ser um fator determinante na vida da pessoa. Então, eu ouço muito no consultório, por exemplo, assim, eu vou, no chega final de semana, às vezes eu prefiro almoçar em casa do que se eu sei que se eu for num restaurante, eu vou ter dor. Ou a pessoa é convidada para uma viagem e fala assim, não vou viajar porque eu tô com dor. Então, isso já é uma perda de qualidade de vida e a partir desse momento a gente já começa a pensar na prótese total de quadril. E cada vez mais a gente tem ido até para um lado de atividade física mesmo, né? Então, eu tenho uma série de pacientes que eu já operei, que são pacientes que falam assim, olha, no dia a dia, eu até que não tenho muita dor, eu tenho uma dor leve, é um incômodo. Mas se eu tento correr, se eu tento jogar bola, se eu tento jogar tênis, se eu tento caminhar um pouco mais, eu começo a ter dor. E hoje em dia, cada vez mais, a gente encara que a prótese de quadril pode ser feita nesses casos e a gente tem liberado os pacientes para voltar à atividade física e a gente vai entrar em mais detalhes já já sobre essa questão. Ótimo. Bom, a preocupação que sempre existe nessas pessoas são duas, né? Uma é a funcionalidade, ou seja, o que ela vai conseguir fazer, e a outra é em relação à capacidade dessa prótese de sobreviver a um esforço mais intenso no longo prazo, né? Aí a gente tem dois fatores que precisam ser considerados. Primeiro, que se a gente está falando em fazer próteses em pessoas mais ativas, a gente também está falando em pessoas mais jovens, né? Ah, são dois fatores isolados que poderiam contribuir para um maior risco de desgaste. Quer dizer, uma idade jovem, ou seja, uma pessoa que ainda tem muito tempo de sobrevida pela frente, associada a uma atividade maior, né? Ah, atualmente, qual é a expectativa de uma prótese de quadril? Esses pacientes tendem a trocar a prótese mais para frente? Uh, os resultados de longo prazo, como é que você está vendo isso? Em relação à funcionalidade, se o paciente vai conseguir, acho que uma coisa super importante para a gente pensar é o que ele está conseguindo naquele momento e há quanto tempo ele não está conseguindo, né? Então, por exemplo, se a gente pegar um paciente que ainda está jogando tênis,
então ele tem uma boa força muscular, ele consegue jogar, mas tem dor, a gente opera ele, muito provavelmente ele vai conseguir continuar jogando tênis, porque ele tem uma musculatura boa, ele ainda está preparado. Eu tenho muitos pacientes, às vezes, que, por exemplo, ficam tanto tempo aguardando para fazer a cirurgia, que eles vão perdendo muita função antes da cirurgia. Então, tem pacientes que, assim, doutor, eu jogo tênis, mas não estou conseguindo jogar por causa da dor. Mas quanto tempo você parou de jogar? Doutor, já faz 10 anos. Então, assim, o paciente já está 10 anos sem jogar tênis por causa da dor, ele muito provavelmente já perdeu muita musculatura, ele já está mais descondicionado. Então, assim, é difícil muitas vezes para esse paciente voltar, entendeu? E esse é até um ponto que a gente está falando na pergunta anterior sobre a indicação, de como às vezes também é interessante não deixar passar muito tempo, entendeu? Porque muito da musculatura que você perde, você vai conseguir ganhar um pouco depois da cirurgia, mas às vezes não ganha tanto. Então, assim, é importante entender, eu falo isso muito com os pacientes, que o esperar para fazer a cirurgia tem um custo também, né? Então, se o paciente não quer fazer a cirurgia por causa do medo do desgaste, que eu já vou responder, ou não quer fazer por medo mesmo da cirurgia, e é importante entender que na hora que você está deixando de fazer, você também tem um custo ali de perder musculatura, muitas vezes força mais as outras articulações, então começa a ter um desgaste maior do joelho, da coluna, então é importante lembrar disso. Com relação à durabilidade, a gente sabe que a durabilidade das próteses novas, com materiais mais modernos, tem sido muito maior. Então, hoje em dia, o que eu costumo falar para o paciente é que a prótese vai durar, em geral, de 20 a 30 anos. Tá? Tem trabalhos, algumas revisões sistemáticas mostram que com 20 anos depois de feita a cirurgia, 80% dos pacientes ainda estão com a mesma prótese, e após 25 anos, 70% ainda estão com a mesma prótese. E acho que vale a pena um parênteses quando a gente pensa nesses números, que pensar que essas próteses foram feitas há 20 a 30 anos, né? Então, possivelmente, as novas vão durar mais. A gente não tem essa resposta ainda. Aqui também tem algumas perguntas, umas coisas que eu acho interessante, assim. Primeiro, quando a gente pensa nessa questão de atividade física, à medida que a gente vai ficando mais velho, muitas vezes a gente vai diminuindo a atividade, né? Então, assim, se eu opero de um paciente de 50 anos, eu estou falando que a prótese vai durar 30 anos, mesmo um paciente que queira ficar muito ativo por muito tempo, a gente vê cada vez mais pacientes, né, João, com 70, 80 anos que seguem fazendo atividade física, mas, obviamente, a atividade física de um cara de 70, 80 vai ser menor que de um paciente de 50, né? Então, isso vai diminuindo com o tempo. A segunda coisa que eu acho super importante frisar, que é uma coisa que eu percebo que os pacientes muitas vezes se perdem um pouco, é que quando a prótese quando ela gasta, quando ela solta, que é uma coisa que pode acontecer, né? E a gente precisa trocar, essa troca é possível, tá? Então, eu sinto que quando a gente fala dessa questão de durabilidade, os pacientes muitas vezes acham que daí gastou, daí não tem mais o que fazer, né? E a cirurgia de troca também tem melhorado muito. Então, eu tive um paciente que eu operei recentemente, que era uma pessoa mais jovem, que precisou trocar a prótese por um motivo super específico, ainda jovem, ainda muito ativo, e mesmo depois da troca, ele segue sendo ativo. Esse paciente, especificamente, ele faz muita musculação, ele gosta de esquiar, ele esquiava desde sempre, ele segue esquiando. Então, essa troca é super importante, entendeu? Uma coisa que honestamente não é muito clara, João, então assim, a gente como médico, né, quando a gente quer responder uma pergunta, a gente sempre quer responder embasado em estudos científicos, né? Então a gente tenta não tirar da nossa cabeça as respostas, a gente quer sempre embasar elas. E surpreendentemente, eu acho que a gente tem menos estudo do que eu imaginaria, do que eu gostaria de ver, entendendo exatamente qual que é o impacto da atividade física na durabilidade da prótese. Então essa é uma resposta que se a gente for ter de maneira científica, honestamente a gente não tem uma resposta muito boa. O que eu costumo orientar para os meus pacientes em relação à atividade física pós-prótese? Eu oriento assim, atividades físicas leves, musculação, natação, tênis de dupla, mesmo corrida de pouca distância, caminhada, hidroginástica, coisas mais leves, eu com certeza não vejo restrição e inclusive acho recomendável. Quanto mais atividade física a pessoa fizer, vai ajudar ela a se manter mais magra, o que vai ajudar a prótese a durar mais tempo, vai deixar a pessoa forte, o que vai ajudar a deixar a prótese durar mais tempo e, obviamente, vai atuar na saúde em geral da pessoa. Então, isso, com certeza, para mim, é irrestrito e recomendado. O que a gente tem dúvida é quando o paciente quer fazer atividades de mais alta intensidade, né? Então, a gente quer um paciente, como eu falei, do outro paciente que esquia, a gente quer um paciente que quer correr maiores distâncias, mais de 10 quilômetros, meia maratona, uma maratona, pacientes que querem fazer triatlo. Eu acho que nesses casos a gente não tem uma resposta muito perfeita. O que eu oriento o paciente? Eu não costumo proibir,
Eu acho que o paciente pode fazer essas coisas. Então, por exemplo, como eu falei, eu tenho esse paciente que esquia, eu tenho paciente que corre maratona, eu tenho paciente que luta jiu-jitsu, mas eu acho que potencialmente esses esportes vão diminuir a durabilidade dessa prótese. Agora, se essa diminuição é uma diminuição de 5%, 10%, 20%, 30%, essa resposta eu não tenho. Então, é uma decisão meio conjunta com o paciente. Eu falo assim, olha, para você é importante fazer esse esporte de alto rendimento? É importante. Então, legal, vai fazer, possivelmente sua prótese vai durar menos. Um parênteses aqui que eu acho legal, João, de comentar, tem um caso, acho que o caso mais famoso recente de prótese de quadril em atletas é o Andy Murray, né, o tenista profissional. E é muito interessante porque tem inclusive um documentário que fala sobre toda a história dele da prótese, e eu recomendo para as pessoas que assistirem esse documentário, que é muito interessante. E é muito legal porque assim, ele acabou fazendo uma prótese de quadril, seguiu jogando em alto rendimento, acho que ele aposentou recentemente, mas é muito interessante que mostra uma cena no filme onde o próprio médico dele, a médica dele, na verdade, fala para ele assim: a gente pode fazer uma prótese de quadril em você, você pode voltar a jogar tênis profissional, mas potencialmente sua prótese vai durar menos. Então isso é uma conversa muito franca que tem que ser feita e o paciente vai ter que pesar o que é mais importante para ele. Ótimo, muito bom. Acho que se eu for acrescentar um pouco nisso, até um pouco dentro do que a gente fala de joelho, também é entender que o esporte é variar. Quer dizer, quando você fala em esquiar, por exemplo, você pode falar de uma pessoa que está esquiando em altíssimo rendimento, velocidades altas, saltos e tudo isso, e outra pessoa que sempre esquiou na vida e que quer ir ali, pô, colocar um esqui no pé, sentir a movimentação, deslizar um pouquinho e sabe que aquilo é seguro. Quer dizer, a mesma coisa, mais fácil para a gente entender da bicicleta, né? Uma coisa, pode andar de bicicleta? Pode. Vai descer uma trilha de mountain bike, é outra coisa, né? Quer dizer, o surf é a mesma coisa, né? Quer dizer, você pode surfar? Dá para surfar, mas não vai para Havaí, né? Acho que aí algumas coisas que precisam ser consideradas, né? Quer dizer, ela tem alguma limitação, mas não é impeditiva para tudo isso, né? Perfeito. Ótimo. Leandro, do ponto de vista, vamos dizer, do ato cirúrgico em si, tem duas coisas que são sempre discutidas independente da prática esportiva. Um é a escolha da prótese, especialmente do material com que é feita a prótese, que no quadril isso muito pode variar bastante, né? E o outro é o como que você chega no quadril para colocar, ou seja, que a gente chama de via de acesso, né? Ah, isso daí é uma coisa meio padrão, ou você avalia isso de acordo com as intenções de cada paciente? É muito pouco padrão, na verdade, então vai ter grande variação entre os médicos. Isso até é uma coisa que eu sinto que para os pacientes é muito difícil de compreender, né? Porque é muito comum, como é uma decisão assim não é uma cirurgia de urgência, uma cirurgia eletiva, o paciente em geral vai passar com vários colegas antes de fazer uma cirurgia e de verdade cada um faz de um jeito, é uma coisa um pouco confusa para o paciente. E vai ter uma coisa específica de cada paciente, então alguns casos específicos vão ser melhor usar algum tipo de implante ou algum tipo de via de acesso, né? Então vamos explicar um pouquinho mais sobre essas duas características. Começando pela via de acesso. O que quer dizer isso? Para a gente fazer uma prótese de quadril, a gente precisa chegar na articulação do quadril, obviamente. Para chegar na articulação do quadril, a gente vai poder chegar pela frente, pelo lado ou por trás, a grosso modo, que a gente chama de via anterior, lateral ou posterior. Todas essas vias vão ter algumas vantagens, algumas desvantagens, e não tem um consenso ainda entre os médicos, entre a literatura, de qual técnica é melhor. Eu, pessoalmente, hoje em dia, em mais de 90% dos meus pacientes, eu uso a técnica anterior, pela frente. Qual que é a vantagem da técnica anterior? A técnica anterior é uma técnica onde a gente entra num plano entre os músculos, então a gente tem menor lesão muscular, o que tem quais vantagens? Uma vantagem é uma recuperação inicial melhor. Então, tem alguns trabalhos que mostram que os pacientes tiram as muletas ou o andador mais rápido, tem menos dor no pós-operatório inicial e, principalmente, ela é uma via mais estável. A chance de luxação, que é quando a cabeça do fêmur desencaixa da prótese, que é uma complicação que é incomum em todas as técnicas, mas parece ser menos comum na via anterior. Uma coisa que a gente sabe, quando a gente acaba olhando muitos dados de fora do Brasil, né, que são mais organizados, né, infelizmente, nos Estados Unidos hoje em dia, e na Europa, que a gente chama de continental, ou seja, tirando a Inglaterra,
a via anterior é a mais utilizada hoje em dia. Então, isso vem crescendo a cada vez mais. E recentemente a via anterior é a via mais feita nos Estados Unidos e na Europa. Quando a gente vai para o tipo de implante, então a gente tem duas coisas que a gente discute, né? O jeito que o implante vai ser fixado no osso e o tipo de material, como você disse, né? A fixação, basicamente, a gente pode ter uma fixação cimentada. O cimento, bem entre aspas, é uma cola que vai colar o implante no osso. É um pouco parecido com como os dentistas usam para colar a obturação no dente do paciente. E se a gente pensa em prótese cimentada, e a prótese não cimentada, ela é feita de uma maneira, ela entra sob pressão no osso, um conceito que a gente chama de press fit. E essa pressão, ela é uma prótese feita de uma superfície rugosa e vai ter um processo que a gente chama de osteointegração. É parecido a quando o osso quebra, que ele consolida, que ele gruda. Com o tempo, depois da cicatrização, o osso vai grudar na prótese. Quando a gente pensa no componente da bacia, o acetábulo, hoje em dia é bem estabelecido que a prótese não cimentada é melhor. Que a prótese não cimentada, ela é feita de titânio, tá? Titânio é um bom material para causar esse processo de osteointegração. Quando a gente vai para o lado do fêmur, a literatura mostra que os resultados entre uma prótese cimentada, sendo que a prótese cimentada ela vai ser feita de aço inoxidável, ou a prótese não cimentada, que é a prótese de titânio, os resultados são iguais no longo prazo, e aí vai ter muito uma variação da preferência do cirurgião mesmo. Eu, pessoalmente, uso próteses não cimentadas. A outra questão do material é a superfície de contato. Então, a gente vai ter uma nova cabeça do fêmur ali e vai ter uma superfície que vai por dentro da bacia. Hoje em dia, a gente tem uma preferência, principalmente nos pacientes mais jovens, para usar uma cabeça de cerâmica. Os pacientes confundem muito com porcelana, né? Muitas vezes eu vejo o paciente falando assim, prótese de porcelana, tá? Na verdade é cerâmica. E no componente da bacia, eu uso pessoalmente o polietileno, que é um tipo de plástico. É possível usar cerâmica também no lado da bacia, que é uma prótese de cerâmica com cerâmica, o que potencialmente teria uma menor taxa de desgaste, mas tem uma complicação que é bastante rara, mas que quando acontece é um pouco difícil da gente resolver, que é a fratura da cerâmica. E a fratura da cerâmica ocorre basicamente quando tem cerâmica no fêmur e na bacia. Então, hoje em dia, eu uso muita cerâmica com polietileno. Inclusive, também quando a gente vê dados de fora do Brasil, nos Estados Unidos, praticamente não se usa mais cerâmica com cerâmica. E o polietileno, hoje em dia, ele tem um tratamento especial que chama cross-linkage, que é um tratamento que é feito no polietileno para ele ter uma durabilidade muito próxima da cerâmica. Então, só para resumir de novo esse monte de dado, vai um pouco de preferência pessoal, né? Mas eu prefiro hoje em dia fazer a prótese por acesso anterior. Eu gosto de fazer uma prótese não cimentada, tanto no fêmur quanto na bacia, que são próteses feitas de titânio. Eu uso a cabeça do fêmur de cerâmica e o revestimento interno da bacia de polietileno, que é um tipo de plástico. Ótimo, legal. Bom, essa é uma briga, acho que é a grande discussão na maioria dos congressos aí de cirurgia de quadril, de congressos ligados à artroplastia, né? Até a gente poderia comparar, vamos dizer, de alguma forma, com uma escolha de um carro, né? Você pode falar, olha, que carro que é melhor, a Mercedes, a Audi ou a Porsche, né? Quer dizer, você não vai chegar numa conclusão. Você vai ver que tem eventualmente uma vantagem em um, uma vantagem em outro, mas o importante é se levar a Mercedes no mecânico da Mercedes e a Porsche no mecânico de Porsche, né? Porque senão pode não ficar tão bom, né? Interessante. Eu concordo super quando eu dou aula para colegas médicos. Eu falo que eu tenho um slide mostrando 3 carros, assim, olha, eu falo, cada um vai querer escolher um. Interessante que eu faço a mesma analogia que você. E a questão do mecânico eu nunca tinha falado, mas uma coisa que eu falo para o paciente, que eu também na mesma linha, eu acho que essas discussões têm um lado muito técnico. Às vezes, por mais que o paciente veja vídeos como a gente está gravando, leia texto, é fato que a gente estuda isso há muito tempo, né, João? Então a gente vai ter um conhecimento maior que o paciente que não estudou isso tão a fundo. E eu acho que muitas vezes é melhor o paciente escolher um médico que ele confia que escolher a técnica, entendeu? Então, eu acho que quando a gente pensa no sucesso de uma cirurgia, uma questão super importante é a relação médico-paciente. E a relação médico-paciente passa por muito mais do que essa parte técnica que a gente falou, né? Tem uma parte de empatia e tal. Então, eu costumo orientar os pacientes e falar assim, olha, é óbvio que o paciente cada vez mais tem que entender o que está acontecendo, tem que entender o que vai ser feito, mas eu acho que dentro dessa dificuldade, dessas várias preferências mesmo no final da gente como cirurgião, eu acho que é melhor para o paciente muitas vezes escolher um médico
que ele gosta para pensar na cirurgia que ele vai fazer. Ótimo. Até porque não é, vamos dizer, tecnicamente mais fácil ou mais difícil fazer um para quem tem uma boa experiência, né? Então a escolha do cirurgião tem um embasamento e não adianta, às vezes, você querer mudar a opinião dele, você até vai mudar o que ele vai fazer e pode ser que não seja tão bom, porque não é o que ele está habituado a fazer, né? Perfeito. Agora, especificamente no caso de atletas, né? Isso muda alguma coisa? A sua escolha independe disso, independe de atividades, não é um ponto a ser levado em consideração na escolha de prótese, de acesso, nada disso. Não, é uma coisa que eu acho legal em atletas, mas aí tem um lado muito de disponibilidade, que é uma coisa que não é disponível em todos os lugares, nem do Brasil nem do mundo, na verdade. A gente tem usado muitas técnicas com mais tecnologia para fazer a prótese de quadril, né? Então, assim como a prótese de joelho e outras próteses. Então, por exemplo, a gente tem disponibilidade hoje em dia de fazer prótese com ajuda de robô, e a gente tem prótese também com os temas que a gente chama de navegação. Essas tecnologias, na minha opinião, elas deixam o nosso posicionamento da prótese ainda mais perfeito. Então, assim, se a gente está pensando em uma pessoa jovem, uma pessoa atleta, não é só um atleta com esportes mais de risco, como a gente falou, né? Surf, jiu-jitsu, bicicleta, onde pode ter quedas, onde o paciente vai levar o quadril para extremos de movimento, né? Eu tenho uma preferência, quando disponível, né? Por fazer essas próteses com auxílio de tecnologia. Mas tem uma questão que não é disponível em todos os lugares do Brasil, não é disponível em todos os hospitais, mesmo de capitais, e tem uma questão de custo que acaba influenciando, né? Então, existe essa certa dificuldade, mas eu acho mais interessante. Aqui eu acho interessante a gente falar de um tema, João, que gera bastante controvérsia, que é justamente eu citei o caso do Andy Murray, né? O Andy Murray fez um tipo de prótese específica que chama resurfacing, que é uma prótese de recapeamento. Essa prótese ela foi desenvolvida já, na verdade, muito antiga, lá na década de 70, mas lá pelos anos 2000 teve algumas mudanças no desenho da prótese e voltou a se falar muito dela. E supostamente ela teria justamente uma vantagem de ser uma prótese mais para atletas, mais para pessoas jovens, teoricamente com uma durabilidade melhor. O que se viu com o tempo é que a prótese Resurface ela tem um índice de falhas maior do que outras próteses. Alguns trabalhos chegam a falar que o índice de falha dela é 7 vezes maior do que outras próteses. Então, assim, na verdade, hoje em dia existem poucos lugares no mundo onde se faz Resurface. Até onde eu sei, acho que se faz um pouco ainda na Bélgica, na Inglaterra, onde o Andy Murray fez, e na Austrália, por exemplo, nos Estados Unidos praticamente não se faz Resurface. Mesmo no Brasil não se faz muito Resurface. E é uma coisa que justamente, acho que quando tem algum atleta, alguma pessoa famosa, recentemente teve Andy Murray, teve o filme da Andy Murray, os pacientes vêm perguntar bastante. Então, assim, a Resurfacing, ela tem um índice de falha muito maior. Eu, hoje em dia, não acho que ela permite uma volta melhor para o esporte do que as outras próteses. Como eu falei, eu faço com essas técnicas que eu tenho feito, meus pacientes que têm condições voltam a fazer esporte. E ela só funciona para casos muito específicos. Então, por exemplo, a gente não faz para mulher em idade fértil, ou seja, que pode ainda ter filho, porque a prótese que você fez é uma prótese que faz metal-metal. A gente não sabe se pode ter algum problema para o embrião, que eventualmente quando a mulher engravidar. A gente evita também fazer em mulheres mais velhas, ou homens mesmo mais velhos, porque daí a osteoporose, a fraqueza do osso, aumenta o risco de falhas. A gente não usa, por exemplo, em geral, uma doença que chama osteonecrose, que é uma doença onde o osso tem um infarto, né? A qualidade do osso é pior, então o índice de falhas é maior. Então, assim, é importante entender que, pessoalmente, eu não recomendo a Resurface. Eu acho que poucos lugares do mundo hoje em dia ainda recomendam a Resurface. Mas mesmo que o paciente, daí, se o paciente quiser fazer e for procurar alguma pessoa, algum serviço que faça, entender que ela é adequada em alguns casos muito específicos. E eu sugeriria não fazer se você não for um desses casos, entendeu? Porque realmente a chance de falhas é muito maior. Ótimo. Uma das justificativas que se usa para fazer a resurfacing é justamente que ela preserva melhor o osso, né? Ou seja, você tira menos do osso natural do paciente para poder colocar a prótese, uma prótese menor, né? O que você tem para dizer sobre isso? Aí tem umas coisas de detalhe muito técnico, né? Que, por exemplo, assim, com certeza ela poupa osso do fêmur, tá bom? Lembrando que a gente vai ter um componente no fêmur e um componente na bacia, mas ela acaba gastando um pouco mais de osso no acetábulo, porque, em geral, quando a gente faz uma prótese de quadril, o tamanho dos componentes, ele é independente. Acaba não sendo comum, mas muitas vezes você pode ter um fêmur de um tamanho pequeno e um componente da bacia grande, ou o contrário. Quando você faz uma interface, você vai ver o tamanho do fêmur,
E a partir do tamanho do fêmur, você precisa fazer o tamanho da bacia. Isso algumas vezes para o paciente pode fazer com que a gente precise botar um componente muito grande na bacia, maior do que ele precisaria. Isso pode gastar o osso dele da bacia, mas é um detalhe super específico. Uma coisa que eu vejo, assim, é, por exemplo, nos casos que eu já vi de falha de osso, porque a ideia é porque você preservaria osso no fêmur, e daí, quando você fosse fazer uma cirurgia de troca, a troca do fêmur você poderia só botar uma prótese que a gente chama convencional primária, né? Mas muitas vezes que eu já vi alguns casos de troca, a troca sempre é um momento que teve alguma complicação, né? Então, na prática, muitas vezes eu já vi precisar de componente de revisão, ou seja, componente maior no fêmur, eu já vi precisar de componente de revisão na bacia. Então, na prática, o que a gente estaria tentando ajudar e preservar osso para a cirurgia de troca acaba não funcionando tão bem, entendeu? Mas, de novo, eu acho importante os pacientes entenderem essa questão do risco maior de troca e se achar que faz sentido para ele, acho que entra de novo na questão do carro, né, um pouco de preferência pessoal, achar algum colega que faça face-to-face, mas respeitar essas questões das indicações precisas e ter consciência de que você possivelmente vai estar submetendo a uma cirurgia que tem um risco de troca maior do que de uma prótese convencional. Ótimo. Voltando então para a questão da atividade física esportiva, né? Uma coisa é o risco de desgaste, né? De falha com longo prazo, que a gente vê que tem um resultado que é possível, tem resultados bons a longo prazo. Agora, se isso prejudica de alguma forma, especialmente os esportes de impacto, em grande volume, tudo isso, quer dizer, não é atividade física, é atividade esportiva mesmo, isso pode ter algum potencial para frente, que nada que não possa ser resolvido, né? Agora, um outro ponto é a questão de controle, que a gente chama de propriocepção, ou seja, de equilíbrio, e também um risco de traumas, né? Porque você começa a ter ali uma interface, né? Entre um componente que ele é muito duro, que é a prótese, com um osso que ele é mais maleável, né? O paciente que fez uma prótese, ele tem que ter maior cuidado com traumas ou com esportes que envolvem traumas do que uma pessoa que eventualmente não tem a prótese? Eu acho que sim, né? De novo, acho que vai entrar um pouco na questão que a gente estava falando de que o paciente vai entender os riscos dele, entendeu? Então, eu explico para o paciente, por exemplo, se você citou mountain bike, né? Mountain bike é um esporte que as pessoas caem. É raro, e assim, tem fraturas que são mais comuns, como fratura de clavícula, fratura de membro proximal, de punho, mas pode ter uma fratura de fêmur. Eu já vi pacientes sem prótese com uma fratura de fêmur pós uma queda de bicicleta. Quando o paciente tem uma prótese de quadril, se ele tem uma prótese se ele tem uma fratura, que a gente chama de fratura periprotética, né, uma fratura em volta da prótese, a gente sempre pode resolver, né, João? Mas eventualmente pode precisar de uma cirurgia mais complexa, né? Então, às vezes, para a gente conseguir tratar cirurgicamente uma fratura de fêmur num paciente que já tem uma prótese, a gente vai precisar de incisões maiores, de métodos de fixação, né, de placas maiores. A gente vê algumas vezes a fratura pode, inclusive, fazer soltar a prótese, pode precisar revisar a prótese, uma prótese que estava bem, né? Então, assim, eu acho importante o paciente entender esses riscos. Na prática, felizmente, não é uma coisa muito comum, assim, eu já vi as fraturas periprotéticas que eu já vi, em geral, não foram relacionadas, eu não lembro de nenhuma, honestamente, que foi relacionada a uma prática esportiva, entendeu? Mas com certeza existe esse risco, é importante o paciente entender ao que ele está submetendo, né? Legal. Bom, Leandro, acho que se for resumir um pouco do que você falou até aqui, quer dizer, acho que é entender que a prótese não é feita para você ir andar no shopping, né? Quer dizer, uma prótese ela é feita para você ter uma vida ativa, para poder seguir viajando o mundo, para poder subir montanha, para poder ir na praia, para poder pedalar, para poder até correr, né? Surfar, esquiar, mas assim, obviamente uma coisa é a atividade física, outra, seja como for feita, outra coisa é uma atividade esportiva, onde está buscando resultado, que ainda assim pode ser feita, mas aí tem alguns pontos a serem considerados, né? Perfeito, acho que foi um excelente resumo, essa que é a ideia, realmente, acho que a prótese de quadril avançou muito, e hoje em dia ela permite coisas que, na verdade, eram impensáveis antes, então eu recomendo sempre um paciente que tiver com dor no quadril, que estiver postergando uma prótese, para ir conversar com o seu médico, entender essas coisas, e até interessante que muitas vezes a gente vê pacientes que
vezes passaram uma consulta 10, 15 anos atrás e falaram para ele assim, tem que esperar até você estar com uma dor muito absurda, que você não vai poder fazer nada depois. E esses pacientes nunca mais passaram numa avaliação para entender que a coisa mudou, né? Então, você está vendo esse vídeo de repente, passe com seu médico, consulte um especialista de quadril para entender como que está a situação hoje em dia. Legal, legal. E acho que mais do que só pensar o que é possível, é lembrar também que, vamos dizer, a gente está falando de pessoas mais jovens, mas muitas vezes na faixa de 40 anos, na faixa de 50 anos, são pessoas que precisam, já estão numa fase de redução de esforço na vida, né? E aí é lembrar que a maior parte das doenças que acometem os idosos estão associadas ao sedentarismo, né? Então, a gente vê muito, acho que é só enfatizar um pouco, já foi discutido, mas pessoas que passam às vezes 10 anos no sofá por causa da dor no quadril, porque quer adiar a prótese de qualquer jeito, e quando vai ver, está com diabetes, está com obesidade, está com pressão alta, e vai fazer a prótese e não vai ter uma melhora tão substancial, porque, vamos dizer, não é o quadril que está limitando mais, né? Perfeito, concordo. Ótimo. Leandro, obrigado mais uma vez a disponibilidade. Espero contar com você em outras discussões aqui. Eu que agradeço, pode contar comigo, com certeza. Ótimo.